Hoje à noite nós tiramos esse momento para cultuar em família. Hoje não tem salinha kids para as crianças. Então papai e mamãe, vocês vão ter que me ajudar aí com as criancinhas, tá bom? Amém? Elas não atrapalham. Não tem problema elas estarem aqui no ambiente com a gente. Afinal de contas, a proposta é essa mesmo. A gente quer ter sempre um culto com eles. As crianças sempre estão lá no Kids, sempre na salinha. Mas é importante eles estarem presentes com a gente aqui. Nós estamos hoje recebendo a Andréia Vargas. Eu já quero chamar ela para vir aqui, para a gente ganhar tempo. Ela vai estar trazendo a palavra para a gente hoje à noite. E eu peço a você que fique atento, anote as informações. Peço a você que fique bem ligadinho aí. Infelizmente, não vai dar para você assistir de novo essa mensagem, porque a nossa transmissão está com um problema na rede. Não vai dar. Não está sendo gravado. Está gravando o áudio? Lá na mesa? Ah, você é demais. Obrigado. Vai ter o áudio. Já é alguma coisa, né? Você não vai ver a beleza da Andréia, mas vai ouvir a voz da Andréia. Tá vendo? Então, mesmo assentado... É mesmo? Ah, que bom. Diniz é meu amigo. Estenda a sua mão para cá, por favor. Vamos orar pela vida da Andréia. Pai, nós queremos, mais uma vez, declarar palavras de bênção para a tua filha. Andréia é um instrumento de Deus usado no Brasil e fora do Brasil também. Hoje pela manhã eu estava assistindo a live dela com uma amiga e vendo quanto o Senhor tem usado essa mulher em tantas coisas para ajudar pessoas, para curar pessoas, levando a sua palavra, o conhecimento da palavra e da verdade a corações que estão precisando de um rumo. Usa a Andréia hoje poderosamente. Eu peço ao Senhor, cobre ela com teu sangue, sua casa, seu marido, seu filho. Tome todos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Cada lugar é um microfone. Tem lugar que você tem que contar 7 segundos, tem lugar que você tem que contar 5, tem lugar que você não tem que contar nada. Eu vou te dizer, viu, a gente só apanha, mas é bom, a gente fica humilde, né? Eu quero agradecer pelo convite de estar aqui com vocês. Já quero pedir que vocês abram a Bíblia em João 3. As crianças estão aí presentes. Então nós vamos ter o desafio aí de explicar essa palavra para elas depois. Eu acho que essa aqui é uma palavra que é uma história que eu acho que contém uma tremenda de uma sabedoria que pode ajudar a gente no dia a dia nosso aí de família. Então o pastor estava dizendo, hoje realmente eu comecei o dia tendo o privilégio de fazer uma live com a Lorena, uma querida, e foi uma conversa acho que muito agradável. Saí dali muito edificada. Uma pessoa tão jovem assim, tão repleta de vida com Deus. E depois disso, eu tive ainda os outros afazeres, dentre eles, um aconselhamento. E eu fui conversar com uma jovem, que entrou em contato comigo, passando por algumas dificuldades na sua vida. E aí, parando para pensar um pouco no que ela me relatou, e na proposta de vocês hoje aqui, de ter um tempo em juntar a família como um todo, eu acho que tem alguma coisa aqui que eu posso juntar tudo e deixar aqui para os irmãos, acho que de sugestão, de direção. Vi que tem algumas grávidas aí de plantão, muita criança. Então a gente tem muita vida surgindo aqui. Então eu acho que coisa boa é a gente poder ter uma direção para não ter que reinventar a roda. É complicado quando você acha que tem que reinventar a roda quando já tem roda, né? Então eu quero aqui poupar a trajetória de vocês, trazendo aqui uma possível reflexão. Aí João 3 diz o seguinte, queria que você abrisse sua Bíblia então. João 3, a partir do versículo 1, e eu vou ler na NVI. Diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos,
uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Você acha que Nicodemos entendeu alguma coisa? Olha o resto. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus, olha a paciência de Jesus. Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha vida eterna. Agora vem aquele texto que todo mundo já decorou. João 3:16. Agora que vem o texto. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Você entendeu de onde que vem esse versículo agora? Vem desse rolê de Jesus com Nicodemos. Agora encaixe esse versículo nessa história toda e continua. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Glória a Deus pela sua vida. Eu tive sede, você me deu de beber. Grande será o seu galardão. Amém? Deus é bom. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Deixa eu ler um texto longo, né? Aqui a gente tem 21 versículos. Seu recorde na semana? De versículo? Não, claro que não, estou zoando. Então assim, a gente leu 21 versículos, e a gente está lendo aqui uma história que, acho que para muitos é conhecida até por causa de João 3,16, aquele versículo que todo mundo meio que decora, né? Então é legal agora a gente poder situar esse versículo. Então você está entendendo que esse versículo que você decorou, né, que Deus enviou o seu Filho, não é isso aí? Que Deus amou o mundo de tal maneira. Ok, você já decorou esse versículo. Agora, onde é que esse texto está endereçado? Onde é que ele foi plantado? Ele foi plantado num diálogo entre Jesus Cristo e Nicodemos. Aí eu pergunto, quem é Nicodemos? Nicodemos é um cara que conhece a religião. Nicodemos é um cara que conhece a lei. Nicodemos é o cara que, se a gente trouxesse para hoje, ele é o cara que cresceu na igreja. É o cara que conhece os bastidores do ministério. É o cara que conhece quando alguém prega bem, quando alguém prega mal, quando o louvor está funcionando, quando não está, quando a igreja está funcionando direitinho, quando está bagunçada. É praticamente assim, talvez um crítico do ministério. É um cara que bate o olho, ele já sacou o movimento. Então nós estamos falando de, se a gente trouxesse esse Nicodemos para os dias de hoje, talvez seria
um religioso de plantão que sabe como as coisas devem funcionar, ministerialmente falando. Acho que a gente pode fazer essa transposição no tempo. Mas, de qualquer forma, Nicodemos aqui é apresentado como um fariseu. Então, nós estamos falando de uma elite, de um pessoal que entende da lei, de um pessoal que ensina. E, curiosamente, Jesus, inclusive, dá uma espetada em Nicodemos ali no decorrer da conversa, porque, afinal de contas, o assunto começa de que forma? Que havia esse fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Então, ele não é só um judeu, ele é da elite, tá certo? Ele veio a Jesus, que horas? De noite. Por que será? Shhh. Abafa o caso, ninguém está vendo, ninguém está filmando. Discretamente, na miúda, ele aparece para trocar uma ideia com Jesus. E por que ele vai? O cara está com a vida ganha. Por que ele sai no meio da noite, correndo risco, e vai atrás de Jesus? O texto fala: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Ah, se os coleguinhas ouvissem isso, já ia dar B.O. Mas ele continua: pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Nicodemos ficou intrigado, porque Nicodemos de besta não tem nada. E o que ele sacou? Que por onde Jesus passava tinha milagre. Por onde Jesus passava a coisa não ficava do mesmo jeito. E Nicodemos estava só de olho. Então nós estamos falando de Jesus Cristo passando pelas cidades e os milagres acontecendo e autoridades de todo tipo filmando. Então fica ligado, porque não importa onde você esteja, as pessoas, elas em algum momento vão notar se há rastros de Jesus Cristo ou não. Não importa o endereço. Esse aqui é qual? É o terceiro endereço da igreja? É? Não importa onde vocês estejam. Por onde vocês passarem, em tese, tem que estar sendo deixado o rastro de Jesus. Se Jesus estiver no rolê, gente, as coisas começam a acontecer. Coisas inesperadas. Gente que para numa sexta-noite para ouvir falar de Jesus Cristo. Por que isso? Porque tem algum poder de Deus nisso. Gente que vem sexta-feira, pega trânsito, depois de semana de trabalho, e cansativo, e lutando contra o sono, e carrega menino, e vem, e traz biscoito junto, e fralda na mochila, e vem grávida, e vem com menino no colo, e vem sem menino, e vem de carro, de Uber, a pé, não importa, mas vem, por quê? Porque tem Jesus Cristo na história. Certo? Então Jesus Cristo, ele continua aí. E há testemunhas. Nicodemos ficou intrigado, porque ele é um cara que entende da religião, ele é um cara que sabe de história, só que agora acontece um movimento diferente, porque agora existem milagres, e Nicodemos ficou intrigado, porque provavelmente ele não estava acostumado a isso, tanto é que ele sai à noite e vai atrás de Jesus, e ele tem dúvidas a respeito de Jesus, e ele chega com essa conversa: sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, terrível, já chega chutando tudo, né? Ele já chega descascando o coração de Nicodemos. Então a gente já começa a descobrir o seguinte: se Jesus estiver na história, nós não vamos ficar na superfície. Jesus não tem compromisso com casca, com teatro, com máscara. Quando eu digo máscara, não estou falando aquela do Covid. Estou falando com performance, com falta de sinceridade. Então Jesus já chega cavando uma oportunidade para chegar onde, Nicodemos?
não é no tanto que ele sabe, é em quem ele adora. Então a gente vê que Jesus já chega dizendo: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Do tipo, você acha que você está enxergando o quê quando você vê esse monte de milagre? O que está te chamando a atenção são os milagres? Você está achando o quê? Que você está farejando o quê? Então Jesus começa a questionar Nicodemos. E aí Nicodemos pergunta, versículo 4: como alguém pode nascer sendo velho? A pergunta é boa ou não é, crianças? Então nós estamos vendo um marmanjo falar com Jesus, que é o outro marmanjo. Nós estamos falando de dois adultos conversando, e Jesus agora chega e fala o quê? Não tem como ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos, o sabichão, aquele que sabe tudo, certo? Chega e fala: peraí, não estou entendendo. Como é que alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Nossa, mas é um gênio Nicodemos, não? Aí Jesus responde, versículo 5: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nascer da água já era comum. Agora, e do Espírito? E o Espírito com letra maiúscula. Então Jesus está trazendo uma informação nova aqui. Eu quero que você continue a lembrar que Nicodemos é um religioso. Se tem um negócio que ele entende é do que deve ser feito para agradar a Deus. É um judeu, é um fariseu, ele entende a lei. Agora vem Jesus e traz uma história de o quê? De nascer de novo, da vontade, não da carne, mas do Espírito. Como assim? E Nicodemos não deve estar entendendo nada. Aí Jesus então vai dizendo, né? Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra para onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Nicodemos não entendeu nada. Como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Do tipo assim, meu amigo, você não é um religioso de plantão? Você não é aquele que sabe tudo? Você não é aquele que critica sermão, que sabe o que é de Deus e o que não é? Você não é aquele que dissecou Deus de ponta a ponta, colocou a Deus numa lâmina e sabe o que é Deus e o que não é? Você não é aquele que está envolvido com as coisas de Deus? Você não é aquele filho de crente que cresceu na igreja? Você não é aquele que tem uma tradição evangélica? Você não é aquele que participou de tudo quanto é departamento infantil, de adolescente, de jovem, batizou? Você não é aquele que fez toda essa procissão, passou por todos os ritos? Você não é esse que conhece todo o passo a passo da religião? E você não entende uma coisa tão básica que eu estou dizendo? Detalhe, Nicodemos entendia? Nada. Jesus continuou: asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Jesus aqui está se apresentando como Deus para Nicodemos. Porque Nicodemos conhecia a lei. Nicodemos conhecia o desempenho. Nicodemos conhecia sobre Deus. Mas conhecer sobre Deus não é a mesma coisa que conhecer Deus. O que Jesus está trazendo aqui é uma diferença de quem de fato nasceu de novo e talvez de fato de quem nasceu na igreja. Falar para a família, eu acho que é lembrar desse ponto. Lembra que eu disse que eu comecei o dia conversando com uma jovem? Pois trocando ideia com essa jovem, ela me fez lembrar vários outros relatos de gente que me procura através dos pais,
porque o casal está preocupado com os filhos, porque os filhos estão com crises no campo da sexualidade, e como é uma área que há muito tempo eu me debruço sobre ela, acabam chegando até mim, aí eu falo, olha, se seus filhos quiserem falar comigo, então passa meu contato, eu troco ideia com os filhos. Aí, eventualmente, os filhos entram em contato. Conversa vai, conversa vem, eu vou notando uma coisa. Na cabeça dos pais, qual é o problema dos filhos? Algum comportamento no campo da sexualidade. Está vendo pornografia, sofreu abuso, está tendo uma atração por uma determinada pessoa, está se envolvendo desse jeito, daquele outro. Então, na cabeça dos pais, o problema está sendo o comportamento sexual dos filhos. Ok, até que você conversa com os filhos. E conversando com os filhos, realmente, eles acabam conversando e contando tudo o que está acontecendo. Realmente está acontecendo isso, aconteceu aquilo outro, eu me envolvi desse jeito, daquele outro jeito, está acontecendo isso, lá, 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 lá. Ok, até que finalmente vem a pergunta, e você e Deus? Aí a pessoa responde, não, eu já batizei. Não, eu toco no louvor. Não, eu faço parte da célula. Não, eu já fui no acampamento quando eu tinha 2 anos, eu chorei. Aí o que você vai descobrindo? Que a pessoa, ela conhece sobre Deus. É como se você tivesse o seguinte, saindo do trabalho, saindo da escola, saindo da faculdade, fosse pegar um ônibus ou pegar o Uber, e você parasse no lugar onde está tendo, sabe, um ponto vendendo espetinho, sabe espetinho? Você sair do trabalho, da faculdade, da escola, 6, 7 da noite, o estômago está onde? Está lá nas costas. Vem aquele cheiro do espetinho. Sabe qual é, né? Não sei se você come carne ou não, então pensa uma outra coisa, então talvez um cheiro de alface. Não sei. Você bota o cheiro que você gosta, que é aquele que te deixa cheiro de pipoca, cheiro de brigadeiro, cheiro de algodão doce, cheiro de café, eu não sei. Mas eu quero que você veja o seguinte, quando você está naquela situação e você sente, como tinha no desenho no passado, desenho animado, que vinha uma mãozinha na ponta e meio que desbofeteava você, e você ficava seguindo o cheiro da torta de maçã. Você sentia, né? Ia seguindo o cheiro. Às vezes a gente acha que sentir o cheiro de Deus é a mesma coisa que conhecer Deus. Às vezes a gente acha que sentir o cheiro do Espírito Santo de Deus é a mesma coisa que ser selado pelo Espírito Santo de Deus. Não misture as coisas. Muita gente sente altos calafrios quando vem ao culto. Muita gente sente altos arrepios quando vão a alguma conferência, quando vão a algum encontro, algum acampamento. Muita gente pode vir ao altar e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, porque afinal de contas, naquele momento parecia que era o melhor que se podia fazer. Muita gente tem o trimelique, sente o cheirinho de Jesus, sente o cheirinho, o calorzinho do Espírito Santo. Mas não misture as coisas. Isso não é a mesma coisa que nascer de novo. Joio e trigo são aparentemente idênticos. Mas joio não vira pão. Joio é seco por dentro. O que vira pão é trigo. Com isso eu quero, na verdade, deixar um alerta e um encorajamento. Conversando com essas famílias, você sabe o que eu notei? Que a gente vai se acostumando com a religião evangélica. A gente vai se acostumando com o comportamento evangélico, com os bons hábitos evangélicos, com os princípios evangélicos, com o ritual evangélico, com o costume evangélico, com o vocabulário evangélico. É ou não é? A gente vai acostumando com a cultura evangélica. Mas veja bem,
Isso não é a mesma coisa que conhecer o Evangelho. Jesus está dando essa lição para nós. Não misture as coisas. Você até agora, você dava aula de teologia. Mas na hora que eu te falei uma coisa básica de nascer do Espírito, Nicodemos cabeção, você não entendeu nada. Você sabe por quê? Porque você tem que nascer de novo, brother. O que você conhece é a religião, mas você nunca nasceu de novo. Aí, vamos devolver isso para o caso dessas famílias. Na cabeça dos pais, qual era o problema dos filhos para me procurarem? O comportamento sexual. Você conversa com os meninos que você descobre, nunca nasceram de novo. Eles nasceram na igreja, mas eles não nasceram do Espírito. Eles não converteram ao Senhor Jesus Cristo. Eles não tiveram o selo do Espírito Santo. Mas eles replicaram o modelo dos pais. Eu morro de medo disso acontecer com meu filho. Meu filho nasceu em lar de crente, cresceu em base missionária, convive com gente de todo tipo. Todo tipo. É um menino que, pequenininho, lá no Avalanche, um obreiro nosso estava de noite, no prédio ali, no segundo andar, terceiro andar, no terceiro andar estava olhando para a rua, chega o meu filho pequenininho do lado e falou, o que você está fazendo aqui? Ele falou assim, eu estou pensando na vida. Nós estamos falando de um menino de 7 anos, acho que 7 na época, e um cara de 30. Certo? Então o pirralho chega para o marmanjo e fala, o que você está olhando? Olhando para onde? O menino achou estranho. Ele falou, estou pensando na vida. Aí meu filho pegou na mão dele e falou assim, pensa na vida longe daí, porque aí não é bom para você ficar. O menino é quase um voluntário no CVV. Com medo do outro ali, está o quê? Com ideação suicida. Eu te falo isso porque, para você ver, é um menino que cresceu ouvindo falar do Evangelho. Cresceu vendo a família envolvida com a obra de Deus. Cresceu envolvido com o que há de mais complexo na sociedade em termos de desafio urbano. Cresceu lidando com todo tipo de gente, com todo tipo de angústia. Cresceu com todo tipo de Bíblia, de tradução em casa. A mãe dele vende livro que fala de Deus. E fala de atributo de Deus, e fala de masculinidade, fala de relacionamento, e fala de sexualidade, fala de tudo. O menino está empapuçado de coisa de crente. Isso significa que ele seja crente? Não. Não significa. Então esse é o meu menino que, novinho, quando eu fui deixar na escola, eu só vou falar isso aqui porque eu estou falando para a família, porque não vai estar sendo replicado, porque ele não gosta que eu fale da vida dele. Mas, pequenininho, eu lembro que com 3 anos e pouco, um toquinho de gente. Eu tinha o hábito de sempre que levava, fazer uma oração com ele discreto, não é fazer barraco na frente da escola não, para fazer o menino pagar mico. No ouvidinho dele ali, orando para Deus abençoar e guardar e tal, aquela coisa toda, para sempre conhecer a verdade. Pois bem, e despachava o menino para dentro da escola. Num belo dia saiu mais rápido e soltou a minha mão. Já viram isso? Um toco de gente. Falei assim, não mãe, está quente. Com vergonha da mãe. Falei, me dá essa mão que eu vou orar com você. Não preciso de oração. Falei, o quê? Não preciso de Deus. Você fala endemoniado? Não, é uma criança que nasceu, como todas as outras crianças, achando que é Deus e que não precisa de Deus, certo? Isso, e foi. Falei, você precisa de Deus? Sim. Volta aqui que eu vou orar. Orei e fui. Mas Deus é tão bom, mas tão bom, que naquela mesma noite Deus me vingou. Porque o bonito, todo dono de si, foi dormir. Teve pesadelo. Correu para onde? Mãe, faz oração. Falei, oração? Chama o Batman. Chama o Bumblebee. Você não é o cara? Não, mãe, pede para Deus. Falei, precisa de Deus? Preciso, mãe. Eu quero que você veja o seguinte, eu estou sendo muito honesta com vocês e compartilhando a minha angústia.
O medo que eu tenho é de ter um filho que conhece a religião da família, mas que não adora o Deus da família. Na cabeça desses pais, o problema dos filhos é de ordem sexual. Na cabeça de Deus, o problema dos filhos é de ordem espiritual. É de ordem identitária. É no campo da adoração. Porque ainda são o quê? Criaturas moralmente evangelizadas, porém, totalmente ainda no campo da idolatria. Por quê? Porque vivem a vida sob controle para se darem bem, porque parece que é certo, mas ainda não nasceram de novo. Então o que eu deixaria de alerta e de encorajamento? Sondem o coração um do outro. Não deduza que tenham entendido o Evangelho. Não presuma que tudo isso esteja muito claro e objetivo e explicado. Questione. Hoje, mais uma vez, eu passei por essa experiência. Conversa vai, conversa vem. E você e Deus, querida? Falei assim, não, eu já batizei. Falei, e? Não, mas eu ficava horas meditando. E? Por que você passava horas meditando? Porque eu achei que era necessário. Eu te pergunto, isso é ter nascido de novo? Eu não posso dizer que não, mas também não posso dizer que sim. Conversa vai, conversa vem, conclusão dela. Acho que nunca nasci de novo. Com isso, eu quero que você veja o seguinte: como é importante a gente aprender com Jesus. O cuidado dele foi não presumir que um cara que tem a cara, o jeito, o discurso, o comportamento, o engajamento de ser alguém que conhece a Deus, não convenceu Jesus que de fato conhecesse a Deus. Tanto é que Jesus deixa registrado para nós: você botaria a mão no fogo por esse cara. O que Jesus falou foi o quê? Não bote, porque ele não nasceu de novo. Isso é para confrontar a gente. Primeiro, por quê? Porque se eu sou chamada para fazer discípulos de Cristo, lembra Mateus 28, a grande comissão? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos ordenei. Então, fazer discípulo de Cristo implica, antes de mais nada, o quê? Ser discípulo de Cristo. Então eu não ensino o que eu não sei. Eu não tenho como ensinar o Evangelho se eu não passei por ele. Eu não tenho como fazer discípulo de Cristo se eu não acompanho Cristo, se eu não imito Cristo. Então, mais do que exigir comportamento adequado de filho, nós é que temos que conhecer esse Cristo, para dizer, eu sou testemunha de que esse Cristo me fez nascer de novo, e que isso é necessário para você também. Senão, gente, a gente se acomoda em ensinar os comportamentos, e a gente se dá por satisfeito. Curiosamente, é no campo da sexualidade que a gente vai vendo a denúncia de que o comportamento não é suficiente. Porque você vai descobrindo o seguinte, que se essas meninas não tivessem afim uma da outra, se os meninos não tivessem afim um do outro, nunca procurariam ajuda. Casariam dentro da igreja com a bênção do pastor, é ou não é? Mas quando você descobre que é o quê? São meninas, são meninos, ou envolve pornografia ou envolve abuso, aí procura ajuda. E quando procura ajuda, e a gente vai tentar fazer isso aqui que Jesus fez, a gente acaba chegando onde? No coração. E no coração a gente descobre o seguinte: tem alguém evangélico, mas não nascido de novo no Evangelho. E há uma larga diferença entre uma coisa e outra. Tanto é que Nicodemos aqui vai de noite atrás de Jesus. Mais para frente você ouve falar sobre Nicodemos. Você lembra em outro episódio que ele aparece? Lá na cruz, e o que acontece? Jesus entrega o Espírito, morre antes da hora, como é de comum imaginar,
Tanto é que nem quebraram as pernas dele. Jesus morreu rápido. Por quê? Porque Jesus entregou o Espírito. E aí agora vão retirar o corpo de Jesus e alguém vai atrás. Quem vai? Quem vai? São duas pessoas. José de Arimateia e Nicodemos. Eu te pergunto, Nicodemos nasceu de novo? Nicodemos nasce de novo. Ele entendeu. Mas ele, se não tivesse sido provocado pela pergunta certa a respeito da dinâmica do seu coração, ia estar até hoje mofando na religião. Então veja bem, faz sentido a gente congregar? Faz. Faz sentido a gente dar dízimo? Faz. Orar, jejuar, adorar? Sim. Fazer missões? Sim. Mas cuidado, fazer isso tendo nascido de novo, porque daí traz glória para Deus. Eu quero deixar isso então de alerta. Eu quero deixar isso de alerta, por quê? Porque às vezes a gente vai deduzindo que porque cresceu na igreja, conhece a Deus. Não se engane, a gente leu hoje uma história de gente que cresceu na lei de Deus. Cresceu sabendo o que era certo e errado. Cresceu sabendo o que é um sermão bem pregado, o que é um sermão mal pregado. Cresceu sabendo o que é uma música bem entoada e o que não é. O que é uma igreja organizada e o que não é. Cresceu sabendo como é que se dá um testemunho. Mas até aí Jesus falou assim, isso não me convence, porque eu quero saber se nasceu de novo. E nascer de novo não é mérito de quem nasce de novo. É de quem dá a vida. Eu não posso nascer de novo por minha própria vontade. Eu não posso fazer o meu filho nascer de novo. Mas eu posso falar sobre a necessidade de nascer de novo e ele ficar intrigado como Nicodemos fez. Ficar intrigado, como assim? Você está dizendo que tem um outro modelo de nascer, eu não estou sabendo, estou por fora? É. E isso pode gerar uma inquietação a ponto do Espírito Santo de Deus inclinar o coração dessa pessoa para querer saber quem é Deus. Por isso que é importante que alguém pregue o Evangelho, porque a fé vem pelo quê, gente? Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então não vai ter fé, que é impossível agradar a Deus sem fé. Então é impossível agradar a Deus se pessoas não pregarem o Evangelho, porque é só através da pregação do Evangelho que virá a fé. E a salvação vem pela fé, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então nós temos que ter sempre homens e mulheres que anunciam o Evangelho de Jesus, sempre, porque daí filhos, netos, sobrinhos, maridos, esposas, vizinhos, colegas, ouvirão e ficarão intrigados. Como assim nascer do Espírito? Não nasce só da água, não, nasce do Espírito. Mentira, conta. Aí você conta. E de repente brota a fé. Então, o que eu queria deixar de recado hoje aqui é o seguinte: não presuma que quem está aí convivendo com você tenha de fato nascido de novo. Questione. Depois que eu tive a experiência de ver líder de ministério fazer aconselhamento lá com a gente, e na hora que estava sendo aconselhado, foi perguntado para esse líder, com ministério e ascensão aqui no Brasil. Não era um pastor, mas era um líder de ministério. E perguntaram para ele, quem é Deus para você? E ele respondeu, Deus para mim sou eu. Aí foi perguntar de novo, como assim é você? E esse ministério seu crescendo, esse monte de discípulos, esse monte de agenda fechada, como assim, isso não é Deus? Não, isso é fruto do meu trabalho. O que a gente descobriu? Era um Nicodemos. Era um profissional na fé, mas não tinha nascido de novo. Então a coisa boa é a gente olhar a pessoa além da aparência, como Jesus fez. E esse é o desafio de cada um de nós.
não só olhar a vida do outro, mas permitirem que olhem a nossa e questionem a gente. Não para a gente ter dúvida, mas para a gente ser fortalecido nas nossas decisões. Amém, irmãos? Vamos terminar orando então? Vocês ensaiaram isso? É, ensaiado? Que fofo, gente. O pastor já começou a me elogiar. Vocês fazem esse ar tão espontâneo que eu estou até querendo voltar. Vamos orar então? Deus, nós fomos hoje aqui lembrados sobre a história de Nicodemos. E o Senhor escolheu registrar a história de um homem importante na época para o seu povo. E o Senhor desnudou o coração de Nicodemos e deixou isso aí registrado para a gente aprender. E a gente aprendeu hoje aqui que nenhum de nós está livre de ter uma performance religiosa e não conhecer o Senhor de fato. E nessa noite nós queremos, Deus, antes de mais nada, reconhecer que nós carecemos demais da sua misericórdia para o Senhor desnudar o nosso coração. Faz o mesmo que o Senhor fez com Nicodemos, faz conosco, Deus. Porque talvez a gente tenha se acomodado no comportamento de crente. Mas talvez a gente nem tenha nascido de novo. Talvez a gente tenha se esforçado até aqui para adestrar filhos, para adestrar pessoas, para se parecerem com crentes, sem a gente ter tido atenção sobre realmente como estava acontecendo a dinâmica da adoração no coração dessas pessoas. Não deixa a gente se acomodar, Deus, em pessoas que são controladas pela moral cristã, mas que não te conheçam. Não deixa a gente se acostumar e se envaidecer por pessoas que estão adestradas por mandamentos e princípios. Mas ajuda a gente a, como Jesus, antes de mais nada, sondar qual é a raiz da adoração. Quem cada um de fato está adorando. Se é Cristo ou a religião, ou qualquer outro ídolo que seja. Ajuda a gente a lembrar que é importante nascer de novo, da vontade do Espírito. E é o que a gente quer, para a gente e para todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Tem misericórdia de nós, para a gente se lembrar disso e ser fiel a isso, em nome de Jesus. Amém. Fiquei de anunciar os livros. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre tudo isso aí que foi falado, cada um na sua área, eu trouxe livros que a gente tem lá na estante da Andréa, livro sobre masculinidade. Esse aqui é um dos livros que eu li. Falei, isso aqui eu tinha que ter lido um dia depois da minha conversão. Um livro sobre ira. Para você que acha que ira é só explosão, não é. A ira, ela também pode ser uma implosão, que corrói a gente e que detona os nossos relacionamentos. Tive aula com esse autor aqui e também com o autor desse aqui, que é o mesmo, Em Busca da Paz, Princípios Bíblicos para lidar com conflitos e restaurar relacionamentos quebrados. Esse Robert Jones aqui é um americano e ele há mais de 20 anos trabalha com reconciliação de ministérios rachados. Igrejas que racharam, famílias que partiram. O ministério dele é trabalhar com reconciliação. Você acha que esse cara entende de ira, de ressentimento? Então, assim, é uma tremenda de uma sabedoria. Eu tive o privilégio de ter aula com ele. E um livro que eu acho que é fundamental para a gente entender mais sobre adoração a Deus. Então, adorar a Deus é adorar quem? Esse livro aqui, Conhecendo Deus Trino, fala sobre exatamente os atributos de Deus. E eu deixo isso aqui como encorajamento para os irmãos, porque isso aqui tudo pode fortalecer a nossa caminhada com Deus. Nada substitui a leitura da palavra de Deus, porque ela que é inspirada por Deus, os livros não. Mas por amor à palavra de Deus, muitas vezes a gente precisa de ajuda para entender melhor a palavra de Deus. E aqui tem bons conteúdos. Então eu te encorajo a investir e a ler. Não colecione livros que você nunca lê. Mas começa com um.
leia, vai aumentando a sua fome e você vai lendo mais. E com isso você vai podendo fazer discípulos maduros de Cristo. Amém? Obrigada pelo convite. Deus abençoe. Amém. Vamos aplaudir Jesus pela vida da Andréia.